Mais uma dica de direito para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê sua curtida. Livro ou material? Essa é uma questão chave que me é muito feita e eu vou respondê-la agora para vocês. Livro ou material? Pois bem, pessoal, no passado, os concurseiros tinham como fonte para o estudo tão somente o livro. O livro era a fonte primaz de estudos dos concurseiros. Sucede que, com o advento, ou melhor, com o incremento da internet, das tecnologias, começaram a eclodir diversas outras opções. E dentre elas, surgiram cursos que contêm materiais de regra mais concisos sobre todas as matérias exigidas nos concursos, fazendo surgir nos concurseiros, nas concurseiras, dúvidas acerca de qual fonte seguir. Eu digo sempre, não há uma resposta correta na trilha dos concursos. Cada um tem um caminho. Eu estou falando nesse vídeo tão somente da minha experiência, o que eu acho acerca de livros e materiais. Há, inclusive, um outro vídeo em que eu falo de bibliografia, ou seja, quais livros eu utilizei na minha preparação. Não custa pedir também. Se vocês curtirem, se fizer sentido para vocês, se inscrevam no canal, deixem a curtida para nós continuarmos com esse trabalho, tentando ajudar concurseiros e concurseiras nessa trilha difícil, mas extremamente frutífera dos concursos públicos. Então, pessoal, livro ou material? Pois bem, quando se fala em material, as pessoas se referem a materiais, a cadernos, como se fossem necessariamente textos de qualidade inferior, mais enxutos, quando na verdade muitos materiais são tão aprofundados, tão extensos quanto livros. Pessoal, o livro, antes de ser editado e publicado por uma editora, lançado, colocado numa loja, é um material. É um arquivo de Word que é encaminhado, formatado e vira então um livro. É claro que os livros acabam gozando de uma confiabilidade maior porque editoras têm conselho editorial, os autores que produzem os livros, em geral, são doutrinadores mais famosos. Então a resposta acerca dessa decisão aí, ou melhor, a resposta acerca desse dilema livro ou material acaba sendo um pouco pessoal. E eu vou explicar por quê e depois vou dizer qual é a minha opinião para tentar ajudar vocês. Esse é um dilema cuja resposta é unicamente pessoal, porque muita gente não consegue confiar em um material. E aí entra num loop infinito de busca de material, não consegue terminar um material, está sempre trocando de material, o que é muito prejudicial. Seja qual caminho vocês escolherem, o sigam até o fim. Se escolher o livro, é livro até o fim. Se escolher o material, material até o fim. Depois, vocês eventualmente complementam a leitura através de outras obras. Pois bem, na minha preparação eu utilizei muitos materiais. Vocês vão precisar, para utilizar os materiais, ter alguma condição de aferir a qualidade dos materiais. Teve uma época da minha preparação que eu li livros quase de capa a capa. Depois eu fui para os materiais e acabei escolhendo ficar com alguns materiais e deixar alguns livros de lado. Em outras situações, eu utilizei os livros e não utilizei os materiais, não fiz a substituição. Tudo isso está explicado no vídeo sobre bibliografia. Então eu mesclei materiais com livros. De forma geral, embora haja materiais mais robustos, eu percebo que diversos materiais tentam ser ainda mais didáticos do que os livros. Tentam contar com jurisprudência, tabelas, mnemônicos, enfim,
Eu particularmente sou favorável a tudo que ajude a retenção, a apreensão do conhecimento. Sou favorável a tudo que ajude a retenção, a apreensão do conhecimento. Então, partindo dos livros, eu acabei optando por seguir alguns materiais de um dos cursos que eu comprei nessa trilha dos concursos. Como é que vocês vão avaliar, então, a qualidade dos materiais? Ora, vocês vão ter que dar uma olhadinha no material, ver qual é a linguagem. E mais do que isso, tentarem sempre buscar informações sobre a atualização da matéria para ir aferindo a qualidade do material. Mas mudar e aí? Isso não equivale a ficar buscando N materiais para ver qual é o melhor, não. Se vocês comprarem um curso, eu acredito que ao comprar um curso, vocês vão buscar várias informações sobre o curso. Se vocês comprarem um curso, sigam o curso até o fim. Sigam o curso até o fim e depois avaliem. Depois avaliem se precisam ou não trocar um material. Tenham como uma regra fundamental que trocar o material deve ser evitado. Deve ser evitado. Mas isso também não é uma regra definitiva. Porque afinal, se vocês não gostarem muito do material, é melhor trocar. Vocês precisam avaliar também se a linguagem do material agrada a vocês, se a organização do material agrada a vocês. Os cursos que estão aí na internet, que estão à disposição, que produzem materiais, também não são fontes carentes de confiabilidade. São fontes das quais vocês podem cobrar. Se vocês pagam por um curso, vocês têm sim o direito de fazer determinadas exigências. E de modo geral, esses cursos têm cuidado com os materiais, porque afinal é o produto deles e não deixa de ser um cartão de visitas. Então, livros ou materiais? Eu utilizei os dois. Eu não acho inviável usar materiais para a preparação, inclusive em relação a concursos de alto nível de exigência. Mas vocês precisam avaliar em cada material e com o tempo a necessidade de complementar a leitura. E o mesmo se diga dos livros. Não há livro perfeito, livro que contenha todas as informações. No livro pode faltar alguma coisa. E você vai precisar complementar a leitura. A grande questão é ter uma leitura básica, uma fonte básica de estudos. Esse é um ponto fundamental, essencial. Uma leitura básica que permita a revisão de vocês. Se vocês ficarem migrando de um livro para o outro, de uma obra para outra, a revisão terminará obstaculizada. A revisão terminará obstaculizada. Então, se você decidiu, após consultar diversas fontes, que vai ler livros de capa a capa, leia os seus livros de capa a capa. E tenha métodos para revisão, seja resumir o livro ou fazer grifos. Se você decidiu por materiais, siga o seu material e o deixe com sua cara para permitir a revisão. Lá no vídeo de bibliografia eu disse exatamente como usei livros e como usei materiais. Este é um vídeo voltado exatamente para eu opinar sobre esses dois caminhos. E algo que eu gosto de falar sempre é: você não vai saber tudo. Nenhum livro vai ter todas as informações. E ainda que você leia um livro inteiro, você não vai lembrar tudo que tem nesse livro. Ainda que você leia todos os livros que existem sobre o direito, você vai lembrar de tudo que leu? Então, você vai chegar nas provas sem saber alguma coisa. Isso é muito importante para que vocês percam essa angústia de encontrar o material perfeito. O material perfeito não existirá, e ainda que existisse, você não ia lembrar ele inteiro. Assim, seja qual fonte você escolheu, siga o caminho. Pare de ficar procurando 50 milhões de fontes diferentes para decidir qual ler. Siga um caminho,
siga um caminho, termine um ciclo de estudos. Se decidiu que ia ler livro capa a capa, termine de ler. Se decidiu que ia estudar, fazer um cursinho, termine o seu cursinho. E só avalie se é interessante ter uma outra fonte depois disso. E mais do que isso, tentem de todas as formas não substituir a fonte escolhida. É isso, pessoal. Espero que o vídeo contribua com vocês. Tamo junto!